dado uma das razões trigonométricas, no caso, por exemplo, aquela que vamos ver de seguida, como é que nós podemos obter a amplitude do ângulo respectivo. Para tal, considera a figura onde tens um triângulo retângulo e nesse triângulo estão assinalados também, como podes ver, a medida da hipotenusa e a medida do cateto adjacente ao ângulo de amplitude alfa que tens na imagem. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. E, portanto, podemos facilmente concluir que o cosseno do nosso ângulo alfa terá o valor de 3/5 ou, se preferires, 0,6. Como é que agora conseguimos saber qual a amplitude do ângulo? Usamos aquilo a que chamamos a relação inversa do cosseno. A relação inversa do cosseno que na máquina te aparece assinalada com um sinal de um -1 por cima do cosseno e que pode ser obtida quando carregas na tecla Shift, seguida da tecla cosseno. Aquele -1 não é um expoente, é apenas a indicação que estás a funcionar com a relação inversa do cosseno e que ela te vai devolver a amplitude do ângulo. Assim sendo, e nós vamos fazer isso ali na máquina de calcular, o cosseno, a relação inversa do cosseno para 3/5 dá-nos um ângulo de aproximadamente 53 graus. Mas, para determinar a relação inversa, naquele caso do cosseno, terás que fazer algo diferente aqui na tua máquina. Podes usar o Shift ou, em algumas máquinas, aparece como second. Assim como o professor Paulo, que julgo, já explicou do Shift. Neste caso, vamos clicar em Shift e depois em cosseno. E, no fim, escrevemos a razão 3/5, neste caso. E pronto, obtens assim a amplitude, 53 graus. É verdade. Consegues então assim, desta forma, conseguires ultrapassar este problema e descobrir a amplitude. Esta relação inversa é particularmente útil, por exemplo, para resolver problemas, e iremos ver isso na nossa próxima aula, e a forma como, em determinados casos, nós podemos descobrir as amplitudes dos ângulos e partir daí para descobertas incríveis envolvendo a trigonometria, envolvendo muito daquilo que nós temos em funcionamento na nossa vida corrente. Vamos recapitular que o desafio que te deixámos era, de facto, enigmático, baseado nesta frase, nesta questão que te perguntava: será que o dobro de 10 pode não ser 20? E os dois desafios que te deixámos para pensar tinham por base esta frase, e o primeiro deles questionava-te qual era a inclinação em graus de uma estrada com um declive de 10%. O segundo desafio seria determinar a inclinação em graus, mas de outra estrada e com uma inclinação de 20%. É verdade. Vamos então tentar dar solução ao primeiro desafio, à primeira questão, que é descobrir qual, em graus, a amplitude da inclinação de uma estrada com 10% de declive. Tinha já visto na última aula que 10% de declive correspondia, por exemplo, a desenhares um triângulo que por cada 100 metros na horizontal correspondente ao deslocamento, tu subias em altitude 10 metros na vertical. Assim sendo, considerando a inclinação e designando-a por alfa, tu concluis que o cateto oposto a esse ângulo que acabaste de designar por alfa e que representa a inclinação tem 10 metros de comprimento. O cateto adjacente tem 100 metros de comprimento. Cateto oposto, cateto adjacente, tangente. E concluis assim que a tangente de alfa é igual ao quociente entre 10 e 100, ou seja, a tangente de alfa é igual a 1/10. Como já viste na última aula, fazendo a relação inversa da tangente, consegues obter o valor da tua inclinação, neste caso com um arredondamento a 2 casas decimais, igual a 5,71 graus. A questão que te colocamos agora, e se forem 20% de declive? Pronto. No caso do desafio 2, acabamos por fazer exatamente a mesma coisa. Vamos usar também a tangente, mas neste caso o cateto oposto será de 20. Então vamos determinar a tangente de alfa, que é igual a 20 sobre 100, ou seja, a tangente de alfa é igual a 2/10. E, usando a relação inversa da tangente, obtens assim um valor de 11,31 graus, em 2 casas decimais. Então, será que 11,31 é o dobro de 5,71? Não, não é o dobro. É verdade, o dobro de 10, neste caso, obviamente, não é igual a 20, mas também poderias ver que o triplo de 10 não corresponde à inclinação com declive de 30%.
Lançamos novamente a ideia e deixamos esse repto. Atenção, esta relação inversa da tangente, tu podes obtê-la na calculadora ou então fazeres um processo análogo, desta vez ao contrário, nas tabelas trigonométricas. O que vês na imagem é uma fotografia do monumento que se situa na margem sul do Rio Tejo, como te dissemos. É um monumento que é constituído por um pórtico, do lado de baixo, com 75 metros de altura, e por uma estátua do Cristo, a estátua do Cristo Rei, que, devido à plataforma de observação que tem em cima, proporciona geralmente vistas fantásticas sobre Lisboa. Não esqueças, visita este e outros locais do nosso grande Portugal, para que possas também conhecer paisagens fantásticas. O desafio que te lançamos é que consideres as medidas que estão indicadas no esquema da figura, que não está mais uma vez representada à escala, e com base nessas medidas que possas determinar a altura do monumento e apresentar o resultado em metros, arredondado às unidades. Então vamos passar à sua resolução. Primeiro, sabemos que a altura do Cristo Rei vai estar representado, por exemplo, por X. Por exemplo. E o que é que sabemos mais? Sabemos, então, aqui a base do triângulo, 302 metros, e a altura, mas só é a altura deste triângulo. Se reparares bem, vês na figura quantos triângulos? Pois é, tens uma altura relativa à base que consideraste, 302 metros, mas a verdade é que tens na figura 2 triângulos. E esses 6 graus de amplitude não são ângulo de nenhum triângulo interno de nenhum dos 2 triângulos retângulos que tens na figura. Não, é apenas aquele bocadinho. É verdade. Então o que é que nós temos que fazer primeiro? Vamos ter que determinar esta amplitude. Portanto, a amplitude deste ângulo. De forma a permitir adicionarmos aos 6 graus, que já temos na figura, e assim determinar a altura do Cristo Rei. Então, se estamos a relacionar em relação àquele ângulo que vamos determinar, eu vou chamar alfa, o cateto oposto e a medida do cateto adjacente, estamos a falar da tangente. Então, tangente de alfa será igual ao quociente entre 75 e 302. Parece-me que este problema já nos debatemos com ele de outras vezes. Eu se calhar sugeria que nós pudéssemos usar a calculadora para perceber a relação inversa. O problema que temos aqui é que conhecemos a tangente, mas não conhecemos a amplitude do ângulo. Mais uma vez, te relembramos que podes usar uma tabela trigonométrica, embora o valor dos ângulos, da amplitude dos ângulos, esteja apenas definido por número inteiro de graus, de 1 a 89, ou então usares a calculadora e com a relação inversa da tangente podermos determinar a amplitude do ângulo. Então, para determinar esta amplitude, tal como vimos na aula anterior, vamos ter que clicar em Shift, neste caso na tangente, para obtermos a relação inversa da tangente e depois fazer o quociente entre 75 e 302. E assim obtemos um valor com menos erros. Pronto, cá está. Aproximada à unidade traz um valor para o ângulo de aproximadamente 14 graus. Confirma. Eu vou só minimizar para podermos ver melhor. Talvez seja conveniente escrevermos os 14 graus no ecrã. Vou aqui colocar 14 e agora, sendo assim, já temos a amplitude deste ângulo agudo, que será 14 mais 6. E com aquela amplitude podemos então determinar aqui a altura do Cristo Rei. A altura corresponde à medida do cateto oposto ao ângulo de amplitude 20 e os 302 são a medida, ou é a medida, do cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Logo, teremos que usar a tangente. Tangente, neste caso, de 20 será igual ao quociente entre x, que é a altura do Cristo Rei, e 302. De forma equivalente, vamos ter que x é o produto entre 302 e a tangente de 20, que é aproximadamente 110 metros. Portanto, a altura do Cristo Rei é aproximadamente 110 metros.